Vamos continuar agora o curso, voltando para o artigo 4º. Diz assim: o tempo de serviço / contribuição sem recolhimento anterior à obrigatoriedade de filiação ou o posterior, quando ocorrido a decadência, sobre a obrigação de pagamento das contribuições previdenciárias, poderá ser indenizado. Aqui fala o quê? Só deverá ser considerado para a contagem recíproca aquele tempo que houve a contribuição ou que foi indenizado. Sendo indenizado, entra para a contagem recíproca, poderá ser indenizado. É sempre bom ter em mente que a contribuição que não ocorreu no passado, o trabalhador, o segurado, ele pode indenizar para que ele entre na contagem. Ó. O tempo de serviço / contribuição sem recolhimento anterior à obrigatoriedade de filiação ou o posterior, quando ocorrida a decadência. Quando fala de decadência, é que o governo tinha um prazo para poder lançar aquela dívida na dívida ativa e depois cobrar. Só que ele não efetuou dentro do prazo. Então, ocorreu a decadência, ocorreu a perda do direito de cobrar aquele período. Mas também aquele tempo não entra na contagem. Para o segurado que quer que aquele tempo entre na contagem, ele vai indenizar. E aí ele passa a entrar. Por que indenizar e não pagar contribuição atrasada? Porque não pode cobrar mais a contribuição, tendo em vista que não foi feito o lançamento daquela dívida. Então ele entra como indenização à Previdência Social. Vamos agora para o artigo 5º, que diz assim: aplica-se a compensação previdenciária para os benefícios de aposentadorias concedidos a partir de 5 de outubro de 88, desde que em manutenção em 6 de maio de 1999, ou concedidos após essa data, com contagem recíproca de tempo de contribuição, e as pensões por morte que delas decorrerem, excluída a aposentadoria por incapacidade permanente, decorrente de acidente em serviço, moléstia profissional ou doença grave, contagiosa ou incurável, especificada em lei, e a pensão dela decorrente, quando o cálculo de proventos independer da utilização de tempo de contribuição. Aqui ele fala de vários pontos importantes. Ele deixa claro que os benefícios concedidos anterior à Constituição de 88 não são passíveis de compensação. Qual é a data da Constituição de 88? 5 de outubro de 88. E os benefícios que não estavam em manutenção em 6 de maio de 98, em 6 de maio de 99, porque essa data é a data da publicação da Lei 9796. Se o benefício ele foi concedido após a Constituição de 88 e está em manutenção, ok, ocorre a compensação. Se ele foi concedido após a Constituição de 88 e não estava em manutenção, em pagamento, em 6 de maio de 99, também não é passível de compensação. Agora, os concedidos após a Constituição de 88 e manutenção ou concedidos após são passíveis de compensação normalmente. E assim as pensões desses benefícios que originaram pensões futuras. E as pensões por invalidez integral, aquelas que têm aquele rol de doenças que não levam em consideração a contribuição para o valor do benefício, esses benefícios não são passíveis de compensação. É aquela invalidez integral. Não é passível de compensação. Só a invalidez proporcional, que é passível de compensação. Então, nesse artigo 5º, ele trouxe vários pontos importantes e marcos. A Constituição, a Lei 9796, e fala sobre a invalidez integral, de não ser passível de compensação. Então, fique atento a esses marcos. De qualquer dúvida, pode colocar nos comentários que eu terei prazer em responder. Vamos para o parágrafo 1º desse artigo. Os procedimentos relativos à compensação deverão ser observados as disposições contidas na Lei 9796, de 5 de maio de 99, no Decreto 10.188, de 20 de dezembro de 2019, e na Portaria número 1400, de 27 de maio de 2024. Essa é a importância de observar o módulo 1, que no módulo 1 nós abordamos o quê? A Lei 9796 e o Decreto 10.188. E o módulo 3, que vai ser o módulo após esse, vamos tratar sobre o Decreto 1004, sobre a Portaria MPS 1400.
E aí fecharíamos todo o escopo da parte operacional da compensação previdenciária, pelo menos a parte teórica. E aí, claro, pegaremos um módulo prático, onde aplicaremos tudo que aprendemos nesses 3 módulos na parte prática, que seria o módulo seguinte, após essa parte teórica. Vamos agora para o inciso 3º, para o parágrafo 3º, porque o inciso 2º foi revogado. Que diz assim, ó: não será devida pelo RGPS a compensação financeira em relação aos servidores civis e militares dos estados, do Distrito Federal e dos municípios, quanto aos períodos em que tinham garantida apenas a aposentadoria pelo ente federativo e que foram inscritos em regime especial de contribuição para fazer jus aos benefícios de família, na forma prevista no parágrafo único do artigo 3º da Lei nº 3.807, Lei Orgânica da Previdência Social, LOPS, de 26 de agosto de 1960 e na legislação posterior. É importante frisar que aquelas contribuições, aqueles períodos relacionados a benefício de família, que tinham um escopo reduzido e aquele benefício era assegurado só pelo aquele ente, esse tempo não é considerado para compensação previdenciária. E é um ponto importante, porque, de repente, se no passado aquele ente certificava tudo, tem que ficar atento na hora de analisar a cobrança, porque se esse período está contido dentro da certidão, não deve ser pago, porque ele não foi recolhido dentro dos moldes para compensação previdenciária. É uma contribuição mais reduzida. Então, não deve ser considerado. Fique atento. Anote esse artigo 5º, parágrafo 3º, e fique atento, porque para não correr o risco de você estar concedendo compensações para outros RPPS ou até para o INSS de período que não deveria. E acaba gerando uma saída de receita que não era para estar ocorrendo. Vamos agora para o parágrafo 4º, que diz assim: não serão objeto de compensação, não serão objeto de contagem recíproca as aposentadorias cujo tempo de serviço / contribuição foi prestado integralmente na condição de funcionário público, regido pela Lei 1.711, de 28 de outubro de 1952, e ou serviço público, regido pela Lei 8.112, de 11 de dezembro de 1990, nos poderes executivo, legislativo e judiciário da União, no Tribunal de Contas da União, no Ministério Público da União e na Defensoria Pública da União e as pensões delas decorrentes. Aqui ele deixa o que claro aqui, que não cabe compensação quando todo o tempo decorrido foi naquela esfera, na esfera federal. Senão seria a União compensando a União. Ou então todo o tempo decorrido foi em um estado, naquele estado específico. Aí seria como o poder legislativo daquele estado pagando o poder executivo. Ou então o poder judiciário pagando o poder executivo. Isso não ocorre, é dentro da mesma esfera. O caixa é o mesmo, a receita é o mesmo. Então não ocorre, só se for um ente diferente. Se for de um estado, estado A compensando com o estado B. O estado A não pode compensar com o próprio estado A. Então a União não compensa também com a própria União. Esse parágrafo 4º deixa isso claro. Vamos agora para o parágrafo 5º. Não serão objeto da compensação financeira as aposentadorias compulsórias de magistrados, concedidas com vencimentos proporcionais ao tempo de serviço com base no artigo 42, inciso 5, da Lei Complementar número 35 de 2014, número 35 de 14 de março de 1979, e as pensões por morte que delas decorrerem, conforme dispõe o artigo 3º, inciso 2 da Portaria MPS número 1400, de 27 de maio de 2024. O que acontece? Aqui traz uma situação específica. Não serão objeto de compensação financeira as aposentadorias compulsórias de magistrados concedidas com vencimentos proporcionais ao tempo de serviço. Então, a aposentadoria compulsória de magistrados de forma proporcional ao tempo de serviço não é passível de compensação previdenciária. Aí está o arcabouço normativo que
que traz toda a fundamentação para, na hora de analisar esse processo, você saber que ele não é passível de compensação, porque senão você ou sua equipe vai gastar energia cobrando para ser indeferido pelo INSS ou por outro RPPS, que vai ter conhecimento desse parágrafo. Vamos agora para o artigo 6º, que nos diz assim, ó: quando verificado que a CTC, Certidão de Tempo de Serviço, barra CTC, CTS, Certidão de Tempo de Serviço, ou CTC, Certidão de Tempo de Contribuição, foi emitida por decisão judicial ou que existe benefício no RGPS que foi concedido com despacho judicial, o servidor deverá verificar a manutenção da decisão antes da concessão ou requerimento da compensação previdenciária, podendo inclusive solicitar parecer da Procuradoria. Aqui diz o quê? Se tem um benefício concedido via decisão judicial, é importante saber se ele está em manutenção, porque pode ter sido uma decisão que não foi transitada e julgada, pode ter sido uma decisão liminar ali ao longo do processo, e que ao longo do processo ela foi revertida. Ou então, ao final do processo, reconheceu que o juiz determinou, após ver toda a documentação, todas as provas, que não tinha direito àquele benefício e ter sido suspenso. Então, antes de conceder a compensação ou antes de cobrar, é importante verificar se aquela decisão foi confirmada em última instância ou se foi revisada, se foi revogada. Então, fique atento, porque se essa decisão não está mais valendo, você não pode cobrar e nem conceder. Agora, se está valendo, tramita normalmente. Vamos agora para o artigo 7º, para a gente fechar esse vídeo, para não ficar longo. Diz assim, ó: não será possível realizar a compensação previdenciária para os RPPS dos Estados e Distrito Federal quando houver transferência para inatividade dos ocupantes de cargos militares, devendo ser suspensa a análise até que seja regulamentada a matéria. O que acontece? Aqui está falando daqueles artigos lá, do artigo 42 da Constituição, 143 e 142 da Constituição Federal, que diz o quê? Trata sobre militares, tanto militares federais quanto militares estaduais, que é bombeiro militar e policial militar, e militares federais, do Exército, Marinha e Aeronáutica. E nesses casos, você deve suspender a análise, porque ainda não foi regulamentado. Mas é aquilo, é importante já mapear esses processos, porque em breve irá começar. E quando começar, você não vai ter que olhar todos os processos do teu ente novamente. Já vai pegar esses processos separados, mapeados, e só transmitir para o INSS ou para outro RPPS, operacionalizando essa compensação. E aqui nós fechamos esse vídeo e o próximo iniciamos a partir do artigo 8º da Portaria 998 de 2022.